O Repórter Setorial está de volta e a pauta agora é com J. Washington. Agora eu converso com o Dr. Gilson Santos, ele é advogado e presidente do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente em São José dos Campos. Dr. Gilson, o senhor acredita na reforma política que o Brasil espera tanto? Com alguma ressalva, porque a reforma política, o próprio nome está dizendo que reforma significa atualização, como se nós fôssemos reformar nossa casa. A partir do momento que a gente faz um plano para reformar nossa casa, a gente pensa nos melhores materiais, nos melhores profissionais, né, no método, como nós vamos fazer. E quem vai executar? E quem vai executar. Então, a reforma política ela é necessária, mas a gente precisa saber de qual reforma política estamos falando. Exatamente, o senhor chegou num ponto muito importante. O que é a reforma política? De forma bem didática para o nosso telespectador. De forma bem didática, a reforma política é a atualização das nossas instituições, né? A gente precisa atualizar as nossas instituições. O senhor está se referindo ao Congresso e ao Senado? Isso, daquilo onde o povo participa, que são a democracia representativa, onde nós, eleitores, cidadãos, conseguimos votar para eleger os nossos representantes. Essa reforma política, ela é necessária, mas eu temo, por vezes, que no momento de convulsão ou no momento de crise, fazer reforma política nesse momento, a gente corre o risco, né, de exceder para o bem ou para o mal. O brasileiro quer uma reforma, ele anela por uma reforma, mas ele já aprendeu a votar de fato? Essa reforma não começa também na hora do voto? Sim, ela começa também na hora do voto, porque a própria definição de cidadania, de cidadão, é aquele que vota, né? Por incrível que pareça, se você tem um título de eleitor, você está guindado à posição de ser cidadão, né? E nesse sentido, a partir do momento que você tem um título de eleitor e você vota, a gente precisa saber como se compõem as nossas instituições, o Senado, a Câmara, o próprio Executivo. Então, atualizar essas instituições significa dar maior transparência, controlar os atos dessas pessoas que lidam com a coisa pública, para que os seus atos sejam verdadeiramente convertidos para o bem comum, porque isso é política. Dr. Gilson, quais são os pontos mais polêmicos da reforma? Os pontos mais polêmicos das reformas são a duração dos mandatos, né? Hoje nós temos uma discussão se deve ou não haver reeleição no país. Uma outra questão é o financiamento de campanha, se esse financiamento deve ser público ou deve ser privado. Se privado, né, se as empresas podem ou não, têm ou não o dever de dizer para quem ela fez a doação ou não. De declarar ou não. Né? E, por um outro lado, como que o eleitor faz para poder se sentir representado. Porque a gente percebe que todos os nossos representantes no Congresso Nacional ou na Câmara dos Deputados, e também no Poder Executivo, eles chegam com voto popular. E a nossa Constituição, no artigo 1º, diz que todo o poder emana do povo. Então, o povo, chamado ao sufrágio universal, vai lá, confere, coloca seu voto na urna. E quando esse cidadão eleito, em nome do povo, com o voto do povo, ao chegar nessas esferas de poder, de certa maneira, ele perde o contato, ele perde a representatividade, ele perde a noção e a referência de quem o elegeu. E aí ele passa, de alguma maneira ou outra, a fazer parte de algumas bancadas, como tem a bancada da indústria, a bancada das armas, a bancada dos jogos, né, dos jogos de azar e várias outras denominações. Então, é necessário com que a reforma que tenha que ser feita, ela seja uma reforma popular e que aproxima o povo para que se cumpra, inclusive, a Constituição, né, que tenha o princípio da transparência, da economicidade, o princípio da legalidade
e que o povo seja protagonista dos seus atos. O senhor falou em transparência. O senhor é a favor do voto secreto? O senhor está falando do voto secreto para as decisões no Congresso e na Câmara dos Deputados. O voto secreto, quando ele foi pensado e criado, ele representou um avanço. Porque havia um tempo onde, se o voto fosse aberto, as pessoas, ao comunicar ou dar transparências a seus atos, ela poderia sofrer este ou aquele constrangimento. Mas hoje? Né? Hoje, eu acho que o voto tem que ser aberto. Né? Porque hoje as pessoas e os meios de comunicação, todas as mídias, isso já ficou para trás, esse temor. E as pessoas hoje que buscam um cargo de deputado, senador, vereador, deputado estadual, ela tem que ter a noção de quem ela está representando. E o povo tem que fazer esse controle. O PSDB está propondo o fim da reeleição presidencial. É uma boa proposta? Eu, particularmente, acredito que o Instituto da Reeleição, ele é um instituto, na sua essência, bom. Porém, nós conseguimos desnaturalizar esse instituto, que é o Instituto da Reeleição. O PSDB, como o senhor citou, partidarizando agora a conversa, eu entendo que é um casuísmo que se tenta fazer nesse momento. Porque lá atrás, se nós pararmos para pensar, a proposta de emenda à Constituição que aprovou a reeleição foi do presidente Fernando Henrique, que é líder do PSDB hoje. E ficou muito caro, né? Na época. Eu digo que ficou caro porque se liberou muitas emendas constitucionais para os deputados e senadores que votavam à época para poder passar a emenda da reeleição. Hoje, o PSDB estando fora do cenário político ou dos cargos mais importantes, de certa maneira, num casuísmo, tenta hoje barrar a própria reeleição. Mas eu acho que nós temos que encontrar um meio termo. Talvez você possa fazer uma reforma política dando ao presidente, ao chefe do executivo, seja ele em que esfera for, municipal, estadual ou federal, um mandato um pouco maior, talvez de 6 ou 7 anos, como acontece na França, sem a reeleição. Esse é o entendimento. Seria, na sua opinião, uma boa alternativa? Seria uma boa alternativa. Não se tem a reeleição para evitar esses gastos exagerados com campanha, porém se aumenta o tempo de mandato, não tendo aquela interrupção. Para finalizar, doutor Gilson, por que o brasileiro deve acreditar nos políticos do seu país? Eu não diria que os brasileiros devam acreditar nos políticos, mas eu acho que os brasileiros eles têm que ter esperança. Eu acho que esse é um país bacana, que é um país legal, e que é um país jovem, e que está maduro para fazer as transformações. E esse chamamento dos brasileiros a participar da política cada dia mais, a se interessar pelo tema cada dia mais, nos faz uma sociedade e um país melhor. Eu conversei aqui nos estúdios do Repórter Setorial com o Dr. Gilson Santos. Ele é advogado e diretor do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente em São José dos Campos. Dr. Gilson, muito obrigado por sua contribuição aqui em nosso jornal. Eu que agradeço, estou à disposição. Após 2 anos e meio desativada, uma das principais atrações para o turismo na região voltou a funcionar. A Estrada de Ferro Campos do Jordão tem um passeio cultural ligando o turista às belezas da Serra da Mantiqueira. Vem que vem o velho trem. O som do bondinho voltando à estação é o que os moradores de Pindamonhangaba esperaram muito para ouvir. Depois de 2 anos e meio desativada por causa de um grave descarrilamento, ocasionando 43 vítimas, a Estrada de Ferro Campos do Jordão, que liga Pindamonhangaba à cidade serrana, voltou a funcionar com o que mais precisava: segurança. Mas o investimento foi alto. De 2011 até o presente momento, foram gastos 30 milhões, né, de 2011 para cá. São 3 sistemas acoplados agora na automotriz. A caixa preta, que ela registra toda a operação do motorneiro com o trem, né? O limitador de velocidade por GPS, né, que é ligado ao GPS e satélite, que ele registra qual a velocidade que o trem está trafegando em trecho a trecho.
E o último sistema implantado é o sistema de registrador do operador com o sistema. Então, a cada 30 segundos, ele tem que acionar um botão, né, para que o sistema entenda que o operador está ali na cabine e o trem funcione normalmente. Com a volta do bondinho ativo à estação de Pindamonhangaba, não são apenas os motores, mas também o turismo da cidade que está a todo vapor. E aí, vamos embarcar nessa viagem? A paisagem que os visitantes contemplam é uma das principais atrações do turismo de inverno na região. Passa por monumentos históricos e a cidade de Santo Antônio do Pinhal. Gostei muito, o passeio foi bem tranquilo, bastante animado. A Suzy, que é a turística, fala bastante do passeio para nós, apresenta os lugares, vale a pena vir conhecer. Por enquanto, o trajeto está trabalhando no que chamam de viagem assistida, apenas uma vez na semana. Normalmente o bondinho só sai uma vez por dia, mas até agosto a grade de viagem será ainda mais reduzida. O diretor adjunto da Estrada de Ferro esclarece como vai ser isso. De primeiro momento a gente está indo devagar, colocando alguns dias. Na outra semana vamos dobrar o horário da primeira semana. Em julho vamos aumentar mais um pouco essa grade de horário, né, para atender Pinda e Campos do Jordão, né, porque hoje, em 15 de junho, começa o Festival de Campos do Jordão. Então a minha necessidade real hoje é Campos do Jordão atender aquela demanda, o fomento turístico de lá. Após isso, em agosto, o trem volta e a gente começa a operar novamente a grade normal do trem. O trajeto entre Campos e Pindamonhangaba dura 1 hora e 20 minutos. A tarifa é salgada, R$ 59,00 o pacote de ida e volta. Mesmo assim, a administração aposta que será uma das maiores atrações das próximas férias e propõe novidades. A gente vai implantar um vagão cafeteria, né, que vai ficar aqui no nosso lado direito, e foi construído um centro de memória, né, para resgatar todo o valor histórico, né, da Estrada de Ferro Campos do Jordão. É gratificante a gente saber que estamos operando uma automotriz antiga, né, com sua estrutura antiguinha, mas porém todo sistema moderno. A seguir, produtos piratas podem ser até 93% mais baratos que o original. Mas para o Brasil, o comércio ilegal sai caro. Saiba o porquê depois do intervalo.